Comunicação e Mercado. O Procon de Criciúma foi um dos primeiros do Brasil a autuar um posto de combustível durante a crise de abastecimento que aconteceu em decorrência da paralisação dos caminhoneiros e virou repercussão nacional o assunto. Nós vamos conversar agora com o autor dessa iniciativa, que é o coordenador do Procon de Criciúma, o Gustavo Colli. Seja bem-vindo, Gustavo. Temos muitos assuntos hoje sobre Procon, sobre preços, né, Gustavo? Muito obrigado pela oportunidade, Joyce. Estamos à disposição aí para discorrer do assunto que julgar necessário aqui. Ô, Gustavo, você, antes da gente entrar no assunto do combustível e dos preços, etc., você é de Criciúma, você é formado em jornalismo, qual é a tua historinha pessoal? Certo. A família do meu pai, ela é toda criciumense, os Collis, eles são daqui de Criciúma, é uma família tradicional italiana que veio de Belluno, na Itália, e migrou para cá, para Criciúma. O meu pai foi uma pessoa que teve sempre um bom relacionamento em Criciúma e fora de Criciúma também. E ele, quando ele era novo, ele resolveu ser jogador de futebol. Conseguiu ser atuante na área dele, jogou em alguns clubes conhecidos no Brasil, como Caxias, teve uma participação rápida no Grêmio Porto-Alegrense, foi jogador no Uruguai, na Itália também, que eu não me recordo do time, e no regresso dele, ele sofreu uma contusão no joelho, e quando ele parou de jogar, ele virou treinador. Treinou o Caxias, jogou inclusive com o Luiz Felipe Scolari. Filipão. Filipão, os dois eram zagueiros, jogavam um em cada ponta. Então eles jogaram muito tempo juntos, jogou junto com o João Pedro Hermann também. Que é marido da Zuleide. Que é marido da Zuleide, que é irmã do meu pai. A Zuleide é Colli também, é irmão do meu pai. A Zuleide Colli Hermann. Então assim, eles jogaram junto com o João. Então meu pai teve uma história bem bacana no futebol. E quando ele parou de jogar futebol, ele foi morar no Paraná. Virou representante comercial, porque a agricultura na década de 80 estava em alta. Então daí ele casou com a minha mãe, ele conheceu minha mãe em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Ela é minha conterrânea, né? Viu só? Ela é minha conterrânea, Lena. Um abraço para Lena. Aí ele jogava lá no time do São Luís de Juí e teve um outro time que eu não me recordo também de Santo Ângelo, onde conheceu minha mãe, casaram. Casou bem, né? Casou com uma moça de Santo Ângelo, casou bem, né? Sou meio suspeito em falar, né? Eu também sou, mas casou bem. E aí ele casou com a minha mãe, né? Que é a Maria Helena, um beijo pra ela. E começaram a rodar o Brasil por causa do futebol, né? E aí depois que ele encerrou a carreira, ele virou treinador. Aí na época os jogadores e os treinadores não eram muito valorizados. Ele resolveu seguir a carreira solo dele como representante comercial e foi morar no Paraná. Foi onde eu nasci em Londrina. Só que eu morei lá até os 3 anos de idade. E na sequência, o meu pai retornou para Criciúma, onde a gente vive até hoje, né, Joyce? Eu sou jornalista de formação. Você estudou aonde, Gustavo? Eu estudei na Unisul, entrei em 1998 na faculdade, né? Parei um tempo, viajei para os Estados Unidos, né? Queria conhecer o mundo na época com 21 anos de idade fui para os Estados Unidos, trabalhei lá, estudei também. E retornei para Criciúma, onde eu me finalizei o curso. Hoje sou formado do jornalista. E você teve muita atuação já aqui em jornalismo, né, Gustavo? Já foi assessor de imprensa, já trabalhou em rádio, já trabalhou em jornal, foi diretor de comunicação da prefeitura. Exatamente. Eu comecei na rádio como estagiário, onde era a Rádio Eldorado na Avenida Centenário, na rádio pequenininha ali perto, onde é perto o HSBC, eu acho que agora. Exatamente, a 1001 ali. A 1001, era ali perto. Eu trabalhava como estagiário. Eu estava na faculdade, né? Estava no 2º semestre de faculdade, ou primeiro. Aí uma estagiária da rádio também foi no quadro lá na frente, lá no intervalo. Alguém é de Criciúma? Só tinha eu ergui a mão. Tá afim, bem assim, tá afim de fazer um estágio na Rádio Eldorado? Tô. Isso na faculdade? Na faculdade, na sala de aula, no intervalo ali, a gente estava conversando, ela entrou. Aí fui. No outro dia de manhã eu fui até a rádio, quem me recebeu? Ricardo Fabres. Ricardo Fabres. Ele olhou para mim, tudo bem? Tudo bem. Tu é estudante de jornalismo? Sou estudante de jornalismo. Quer trabalhar? Quero. Você imita muito bem o Ricardo Fabres. Aí conheço bem ele. Aí ele, sabe que aqui é de graça, né? Como assim de graça? Não, o estágio aqui não é remunerado. Quer fazer experiência?
Bom, vamos, né? Fazer o quê? Aí comecei a trabalhar, fiz a produção do programa Ciranda da Cidade, com Paulo Otaran. O Adelor Lessa era o proprietário da rádio, era o arrendatário da rádio, e eu comecei. Trabalhei 3 meses, aí até trabalhei com a Karina Manarim, a Cristina Feijó, uma série, o Sandro De Matia trabalhava lá também na época. Aí a Karina Manarim, Gustavo, tá na hora de tu começar a ganhar um dinheirinho, né? Vou te botar na mesa com Lessa. Aí a Karina, ó, isso aqui é o Gustavo, estagiário, tá fazendo a produção do Paulo Otaran, tá indo muito bem. Tá na hora de pagar um cascalho, né? Aí o Adelor, quanto é que é a tua faculdade? Na época era 330, nunca me esqueço, R$338. Então, a partir de agora, tu vai ter R$338, vou pagar a tua faculdade. E ali eu comecei em rádio, comecei no jornalismo, foi meu primeiro emprego. Fiquei ali fiquei mais uns 6 meses, aí o Ricardo, ó, contenção de despesas, fora! Já vi esse filme. Só que foi bom pra mim aquela experiência, que eu saindo dali, a radiodifusora já me chamou para trabalhar. Onde eu nunca mais fiquei desempregado no jornalismo. Passei por Rádio Eldorado, Rádio Difusora, nos jornais aqui em Criciúma. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz correspondente internacional para algumas rádios aqui de Criciúma, fazia boletins internacionais, desculpa. Então, nunca mais parei com jornalismo. Voltei, terminei a faculdade, trabalhei na TV Cultura em São Paulo, trabalhei no SBT, trabalhei no jornal Gazeta em São Paulo, no jornal A Hora em Curitiba, nos jornais aqui da região, no jornal Gazeta também em Içara. Então, eu tive uma vasta experiência na área do jornalismo. Fiz um programa aqui na TV Litoral Sul, que era o programa junto com o Lício Silva, que era o programa chamado Evolução. Saudosa memória. Grande Lício Silva, me ajudou muito a trabalhar nos veículos de comunicação, principalmente em rádio. A gente fazia uma dobradinha na bancada, onde a gente mostrava o passado da cidade, o local da cidade no passado, comparando com o futuro. Como é que era a Avenida Centenário, mostrando ela como era no futuro hoje. Era um programa bem bacana, que só saiu do ar por causa que a gente não conseguiu muito patrocínio. Uma pena, porque era um programa muito, muito conceituado na época pelas pessoas que gostavam de cultura. E da memória da cidade. E da memória da cidade. Eu ainda tenho um vasto material lá em casa sobre esse assunto. Eu nunca mais parei. Aí depois Aí depois eu me reencontrei com o Ricardo Fabres. Porque daí teve uma época que eu cansei do jornalismo, não estava dando muito dinheiro, e abri um restaurante, né, ali no Pio Correia. Aí o Ricardo Fabres era meu cliente, porque ele virou vereador, né? Se elegeu vereador, de vez em quando ele ia almoçar ali. Aí cansei do restaurante também, porque não era a minha praia, que a veia do jornalismo, né? Que a gente ganha mal, mas entra na veia, né? Tá no sangue. Exatamente. Não, vou voltar para a área. Vendi o restaurante, quem que eu vou procurar? Ricardo Fabres. Liguei para ele, pode vir aqui no meu gabinete, ele era vereador, fui no gabinete dele. Aí expliquei toda a minha situação, ó. Ele nem lembrava que tinha trabalhado comigo no Eldorado, né? Aí expliquei, contei toda a minha história. Ele, não, eu vou ver o que eu posso fazer por ti. Saí do gabinete, a hora que eu cheguei em casa, uma mensagem no meu celular. Gustavo, pode voltar aqui para o gabinete? Era o Ricardo. Voltei para o gabinete, ó, nós estamos coordenando uma campanha política de um deputado estadual em 2014, né? Tens interesse? A assessoria de imprensa já está ocupada. O que tem é a coordenação e tu vai fazer a agenda do candidato. Topas. O valor é mixaria. Mixaria. Como eu gosto muito de desafios, aceitei na hora. Não, aceito. E aí começamos na campanha. Foi criando corpo, elegemos o deputado, né? O Ricardo Fabres... Quem era o deputado? Era o Rodrigo Minotto. O Rodrigo Minotto. Pelo PDT. Elegemos ele, fez mais de 26 mil votos, né? Conseguimos eleger ele foi trabalhar em Floripa na Assembleia e o Ricardo virou presidente da Câmara. Em janeiro, o Ricardo me chamou para ser o... O Rodrigo, na época, era vereador, então? Não, o Rodrigo não tinha cargo político. Ele tinha sido chefe de gabinete do Manuel Dias, lá no Ministério. Quando ele eu fiz uma associação errada. O Ricardo Fabres não ficou presidente da Câmara porque o Rodrigo se elegeu deputado. Foi por mérito dele, dos pares que elegeram ele presidente da Câmara. Porque tinha eleição naquele ano, no final de 2014 tinha uma eleição para presidente, o Ricardo se candidatou, ganhou, né? Aí no início de 2015 o Ricardo me chamou, Gustavo, nós estamos implantando uma ideia de implantar uma TV. Lembro, da TV. TV Cidadã, não tinha nem nome ainda. Tais afim? Como eu gosto de desafios,
Tô afim, o salário era pequenininho também. Não, vamos, implantamos a TV, virou repercussão geral. Muito bacana. TV Cidadã, fui responsável pela criação da logomarca da televisão, toda a editoria, junto com a Dani Save, que faz um excelente trabalho como assessora de imprensa lá na Câmara de Vereadores até hoje. Conseguimos levantar a autoestima do veículo de comunicação que estava muito em baixa na época e hoje é um sucesso. Aí, devido ao cargo, como é uma emissora política, são adversários, infelizmente na política temos adversários, né, resolveu dar uma baixada na televisão, mas graças a Deus a gente fez um bom trabalho. Dali eu já virei chefe de gabinete do presidente, onde o salário começou a aumentar, e ali na presidência, depois que o Ricardo saiu, ele me chamou para ser assessor dele, né, no gabinete. Depois disso, como assessor dele, eu pedi licença, porque eu recebi o convite do Clésio Salvaro para fazer a campanha de 2016 para a prefeitura, onde eu trabalhava praticamente sozinho na assessoria de imprensa, redes sociais, fiz sozinho a campanha dele. Nós tinha equipe de televisão para fazer o programa eleitoral separado, né? Mas a assessoria de imprensa e redes sociais fiz sozinho, né? Com a ajuda do Ricardo, que era jornalista também, e com a popularidade que ele tem, ele se elegeu prefeito. Ele se elegendo prefeito, eu fui a segunda pessoa a ser convidada para integrar o governo dele. O primeiro foi o secretário-geral Arleu da Silveira, né? E o Clésio Salvaro me convidou para ser o secretário de comunicação logo em seguida, que eu aceitei prontamente o desafio. Fiquei até 2 meses atrás como secretário de comunicação, quando recebi o convite para ser o coordenador do PROCON, porque o antigo coordenador, ele recebeu uma proposta para trabalhar na cidade dele, que ele é de Tubarão, e o ir e vir de lá até aqui, acho que causa muito cansaço, né? E o Ricardo Fabres, como a gente se aproximou depois da Eldorado, até eu trabalhar com ele novamente, virou muito meu amigo, né? E me indicou para o Salvador. Salvador tem o Gustavo Colli, é leal, é confiável e faz um bom trabalho ali. Como eu já tenho alguns MBAs em gestão pública, isso está me ajudando bastante, né? Então, o Salvador de imediato, não, tens competência, pode assumir o PROCON, e hoje estou ali há 2 meses na frente do PROCON. Olha só, e um desafio enorme com essa paralisação, meio de cara, né? Que a gente vai conversar sobre esse assunto logo depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano.
O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Nós estamos conversando com o Gustavo Colli, que é coordenador regional... Não, coordenador executivo do Procon de Criciúma. Executivo do Procon de Criciúma. A gente vai já falar sobre esses preços, esses aumentos aí. Mas antes, só uma perguntinha que me ficou uma dúvida. Quando você esteve nos Estados Unidos, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei, em média, 3 anos lá. Voltou falando bem o inglês. Isso aí é uma... Isso aí é um pré-requisito fundamental para qualquer emprego que a gente vai pesquisar. Muito importante. Aí lá, assim, ó, eu trabalhei bastante lá, até porque a gente tinha que se manter, eu não sou de família rica, né? Uhum. Então eu trabalhei lá e eu aproveitei o meu tempo livre. Não é que seja bom ser de família rica, mas como a pessoa que não é de família rica... Dá mais valor, né? Dá mais valor e vai mais atrás, parece, não sei, né? Que daí os brasileiros, na época que eu estive lá em 2000 e pouquinho, eles queriam trabalhar para juntar dinheiro. Claro. E eu não fui com esse foco, né? Eu fui com $1.000, voltei com $500 no bolso, voltei com menos. Mas eu conheço... Devendo. Não fiquei devendo. Conheço os Estados Unidos de ponta a ponta. Tive a oportunidade de estudar numa das maiores universidades do mundo, que é Harvard. Em Boston. Em Boston, né? Que é em Cambridge, na verdade, né? Que é coladinho a Boston. Eu fiz um curso de extensão, né? Language and Study of Language, que é a língua e estudos das línguas, né? Tenho essa credencial também para me ajudar. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem para poder... Muito bacana, Gustavo. Parabéns. Parabéns para a Lena também, né? A minha amiga. Minha mãe falava... que tem. Não, e ela falava para mim, Gustavo, estuda. Eu nunca me esqueço. Estuda. Minha avó também, a avó Adília Marisabel também, que é sua amiga também. Minha amiga de colégio, de infância. Estuda. E ela, com 50 anos de idade, ela se formou em Direito, né, Marisabel? Se aposentou, ela é formada em Filosofia, estudou em Sorbonne, na França. E mesmo assim, depois de aposentada, ela se formou em Direito. Se formou em Direito. E trabalha até hoje. E continua trabalhando, né? Tem 70 anos e trabalha até hoje. Estamos, né? Continuamos. E eu espero que eu consiga chegar até lá, né? Com certeza. Ô, Gustavo, agora vamos voltar a falar sobre esse assunto. Como é que foi ali no começo da paralisação que você autuou um posto de combustível? Foi isso? E deu repercussão nacional esse assunto? A greve começou em meados do dia 19, 20, mais ou menos... Segunda-feira, domingo, segunda-feira. Segunda-feira, né? Exatamente. Segunda-feira. E ainda todos os postos de combustíveis ainda tinham uma reserva boa para poder vender o seu combustível, não, sem formação de fila, sem nada. Na quarta-feira, alguns postos começaram a ficar sem gasolina. Alguns não. Teve um posto de gasolina que se aproveitou da situação e elevou o preço do combustível. A gasolina comum, que era R$ 4,49, ele aumentou para R$ 5,99, e a gasolina aditivada, que ele estava vendendo a R$ 4,99, ele começou a vender a R$ 6,50. Logo pela manhã, recebendo várias ligações, né? O pessoal te liga denunciando, liga para o Procon. O Procon tem um poder muito grande nisso, é bem atuante nessa esfera. Então o pessoal começou a me ligar e me mandar mensagem, ó, 6,50. E eu, mas o que eu vou fazer? O Procon não pode interferir no livre comércio, não pode interferir no preço de uma empresa, por exemplo. Não posso chegar num posto X, tu não pode vender por esse valor porque é abusivo. Porque eles têm o livre comércio, né? Eles podem fazer isso. Só que eu conversei com os advogados ali do Procon, a gente achou no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, que é das práticas abusivas, né? O inciso 10, que fala elevar sem justa causa o preço de um produto ou serviço, que era o que estava exatamente acontecendo naquele posto. Peguei o Código de Defesa do Consumidor, chamei 2 fiscais e fomos até o posto.
A hora que o proprietário me viu, tinha uma fila violenta no posto, né? Porque na cidade mineira ali era o único posto que tinha, com gasolina ainda. Então os carros estavam se formando bastante. E ele se aproveitou dessa oportunidade para ganhar um dinheirinho extra, que ele estava infringindo O Código de do Defesa do Consumidor. Conversei com ele, ele percebeu que estava fazendo uma coisa errada e automaticamente ele baixou o preço. Aí voltou o preço original, era R$ 4,49 e R$ 4,99. O preço que ele tinha antes de começar a paralisação. Só que ele vai sofrer uma sanção, né? Porque ele se aproveitou de uma oportunidade que ele teve, que o país inteiro estava em crise, os postos começando a ficar sem gasolina para lucrar. Então agora ele vai responder um processo administrativo no PROCON e pode sofrer uma multa de... Eu nunca digo o valor da multa, né? Porque o valor da multa é cobrado em UFIRS. O Código de Defesa do Consumidor estipula uma multa de 3 UFIRS até 3 milhões de UFIRS. E quem define isso é o coordenador. Tá? E a UFIR hoje está em torno de R$ 3,50. A multa dele, quando ele tem um prazo para recurso de 10 dias, mas nesses casos, assim como a jurisprudência que eu estou buscando fora até de Criciúma, gira em torno de uns R$20 mil. Então ele pode sofrer uma sanção, uma multa de até R$20 mil ou até mais, dependendo da situação, dependendo do recurso dele. E isso foi bom, Joyce, porque virou repercussão nacional. Como que virou repercussão nacional? Porque Criciúma foi um dos primeiros postos do Brasil a fazer essa operação de fiscalização nos postos de combustíveis. O PROCON De Criciúma. Né? Até então, nenhum PROCON tinha feito uma atuação dessa na greve. Né? Na greve. Então, eu acho que não fez nenhum outro tipo de situação também. Então, a gente foi muito ligeiro. Né? Eu, assim, era de manhã cedo, já recebi as informações e já fomos. E aí, a imprensa aqui de Criciúma, que é uma imprensa muito boa, foi em cima do lance também. E já começou a divulgar. Já começou a jogar boletim para cá, boletim para lá, a televisão já veio em cima, rádios, jornal. Então, assim, virou uma repercussão que saiu do Estado, né, chegando até um juiz federal em Pernambuco, que usou o meu critério, esse artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, para orientar todos os PROCONs do Estado. Virou repercussão geral. de Pernambuco. De Pernambuco. E então foi um trabalho certeiro que a gente fez. E depois, no outro dia, que todos os PROCONs de Santa Catarina, né, começaram a trabalhar, só que daí já tinha acabado a gasolina. Então o PROCON de Criciúma ganhou notoriedade também por causa disso. Foi muito bom. Então a gente até fico feliz que não tenho medo de falar, tá? O PROCON de Criciúma foi um PROCON atuante e foi responsável por Criciúma não ter uma alta nos preços dos combustíveis. Porque em Maracajá, o nosso município vizinho, tinha posto de combustível vendendo a R$ 8,00 o litro. E como a nossa legislação é Criciúma, a gente não pode atuar fora. Sim. Então, como lá não tem PROCON, eles continuaram vendendo. E com a atuação que a gente teve logo no momento que teve esse problema, a gente cortou o mal pela raiz, né? E nenhum posto mais de Criciúma aumentou o preço. E a gente está pagando o preço até hoje, o preço que estava anteriormente. Conseguimos controlar o problema. Ô Gustavo, e antes da gente entrar se teve mais algum problema, eu queria conversar contigo também sobre essa reunião que você teve ontem com o Sindipetro. Sindipetro. Aí tem outra questão, né? Essa questão que eu falei até agora foi da gasolina. Da gasolina. Aí o governo estava negociando com os caminhoneiros a redução do diesel. Eles queriam redução do preço do diesel. O famoso 0,46 centavos. Que a conta não está fechando, né? Pois é. A conta não está fechando. Sexta-feira eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Final de semana a gente acha que o político não trabalha. Eu não sou político. Eu estou ali no PROCON por uma indicação política. Então, mas mesmo assim eu tenho que trabalhar. Não, mas eu sei que trabalha. A cabeça fica girando. Eu sei. A cabeça o meu telefone não para. Não para. E aí eu tenho que ver como é que vai ficar essa redução do diesel, desses 46 centavos. Porque a responsabilidade é de vocês, né? É do PROCON. Né? A fiscalização cai em cima do PROCON. Tá? O governo federal emitiu a portaria, dando desconto de 46 centavos nas refinarias, para aplicar no dia 1º de junho, a partir do dia 1º de junho. Né? E aí o PROCON tem poder de polícia, então tem que fiscalizar. E aí eu saí final de semana fiscalizando. E pedi a nota fiscal de um, pedi a nota fiscal de outro. Tá, mas tu tem só 20 centavos? Mas só me passaram 20 centavos? Eu, não, deixa eu comprovar. Me dá tua nota fiscal antes da greve. Aí realmente, antes da greve era um valor, depois da greve era outro e o aumento era só de 20 centavos. E aí a redução? A redução, desculpa. A redução era só de 20 centavos. Em outros postos, teve um posto que chegou a 41 centavos. E ele estava aplicando na bomba 46. Aí eu fui perguntar para ele,
mas por que tu estás dando 5 centavos do teu bolso? Para não ter nenhum problema com a fiscalização, para não me incomodar. Porque na portaria é clara, o proprietário do posto pode sofrer sanção, multa e até perda de licença. Então ele resolveu colocar ali, mas uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta vem. E aí outros postos, não tem como eu arcar, não tem como eu sair no prejuízo. Né? Senão eu vou comprar o diesel só para revender sem lucrar nada. Eu tenho funcionário, tenho luz, tenho energia. Certo, claro. E aí essa reunião de ontem, aí me veio a ideia. Então eu vou chamar o corpo jurídico do Sindipetro para ver o que está acontecendo nessa matemática que não está fechando os 46 centavos do governo com o valor que está chegando na bomba. Aí eu trouxe para a sala de atos do prefeito Clésio Salvaro, né, essa reunião, convidei os representantes dos postos de combustíveis para fazer parte também, e onde eles nos comprovaram que não está chegando realmente esse preço. Né? E o que foi acordado nessa Ficou reunião? pelo caminho o preço. Ficou pelo caminho, por quê? O governo federal dá os 46 centavos na refinaria. A refinaria repassa para a distribuidora. A distribuidora repassa para as revendedoras, que são os postos de combustíveis. E os postos de combustíveis repassam para o consumidor final, que é o motorista. Só que nesse meio caminho o governo federal esqueceu de calcular o imposto, ICMS, frete, e que esses 40 centavos, de centavo em centavo, vai se diluindo. Lógico, não vai diluir tudo, mas alguns postos vão sofrer alguma perda nisso. E aí quem está sofrendo a represária são os postos de combustíveis que não estão recebendo esse aumento, e o consumidor, como ele é muito... Não estão recebendo esse desconto de 46 centavos. Muitos recebem 20, outros recebem 30. E aí o consumidor, como é muito atuante, fiscalizando em cima, fala, não, eu quero meus 46 centavos. Foi o que o governo falou, né? Exatamente. A gente fez essa reunião ontem, quando a gente conseguiu entender bem como é a situação. A gente expediu hoje uma nota técnica para todos os postos de combustíveis deixarem as suas notas fiscais de compra antes da greve e depois da greve e colocar bem de forma legível o valor do aumento que teve nas bombas de gasolina para o consumidor ver que ele está falando a verdade. Até para não prejudicar ele, porque assim, ó, o PROCON trabalha na defesa do consumidor, mas a gente também não pode prejudicar o empresário. Claro, nesses casos, o empresário está sendo justificado. Eu até quando eu entrei no PROCON, eu criei um slogan ali. Como jornalista, a gente tem que pensar no marketing também, né? E eu criei um slogan assim, ó, o seu direito é o nosso dever. Né? Então a gente tem que respeitar o consumidor, brigar pelo consumidor, mas também tem que ser justo com os empresários quando eles tiverem razão. Óbvio, né? Por isso que eu chamei essa reunião e passei para toda a imprensa. Você me lembra o tempo do Sarney, né? Que o culpado era o dono do supermercado. Né? Inclusive, falando de supermercado, na semana passada também a gente começou a receber bastante reclamação de preço do tomate. Né? Tomate estava R$ 9,99. Então, vamos no mercado. Chegamos no mercado, realmente, eles já estavam baixando o valor devido à alta reclamação que teve, né? Mas mesmo assim a gente fez um auto de infração e a notícia se espalhou e os mercados que estavam aumentando os preços do hortifruti recolheram também. Deram uma segurada. Então, assim, ó, o PROCON tem um papel fundamental na sociedade. Às vezes pode não aparecer, mas ele trabalhando internamente, conversando com os proprietários, empresários, dando a resolutividade que os consumidores merecem, faz toda a diferença. Gustavo, muito obrigada. Nós já estamos com o nosso tempo encerrando. A gente ainda teria muito assunto para falar, mas olha, a Comunicação e Mercado está à tua disposição sempre que a gente precisar, né? Que você precisar dar uma orientação para a população, pode usar esse canal aqui da TV Litoral. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, Joyce. Só queria deixar o telefone do PROCON à disposição. Se algum consumidor se sentir lesado por alguma coisa que houver assim, numa compra, né, uma relação direta com uma empresa, uma loja, o telefone do PROCON é o 3445-8522. Nos liguem, a gente vai estar à disposição do PROCON. Só rapidamente, só a título de informação, eu quando assumi o PROCON, o índice de resolutividade do PROCON era 80%. Em 2 meses eu já aumentei para 90% a resolutividade do PROCON. E eu quero chegar no nível nacional, que é 95% de resolutividade. Então, nos liguem que a gente vai atender o seu direito, porque o seu direito é o nosso dever. Muito bom, jornalista ainda, né? Jornalista. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Jess. Obrigada, parabéns, sucesso no teu trabalho que já está tendo, né? Que é o sucesso de toda a comunidade. E a gente agradece pela sua companhia, né? Que está em casa aqui nos acompanhando, e até a próxima Comunicação e Mercado.
Comunicação e Mercado.